Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. E a gente já começa falando aí desse timaço que é o time do Foz, né? Futebol Clube, que é o atual campeão aí da segunda divisão. Temos sim um título estadual e em busca, quem sabe, né, Paulinho? Vamos lutar e sonhar com a primeira divisão e com um título também lá. Vamos fazer aquele jogo da volta contra o Operário ou não? Esse é o plano, né? Condições temos. Presidente. Eu tava lá, presidente. Condições temos. Mas, Moceira, a gente vai falar sobre esse calendário do Foz, mas vamos registrar aqui duas informações importantes. A primeira dela em relação ao Negreiros, que assumiu o comando técnico do Azulão. Ele que foi atleta, auxiliar e supervisor do clube, e pouca gente sabe, mas ele é dono de uma trajetória intensa nos gramados, aí, tendo colecionado passagens por mais de 20 clubes no Brasil e também do exterior. Ele vai contar um pouco dessa trajetória aqui ao vivo no Marco Zero. Outra novidade anunciada nessa semana aí tem a ver com o jogador PP, aquele jogador que fez sucesso no Grêmio, foi para a Europa e foi revelado aqui pelo Foz Futebol em Foz do Iguaçu, nos campos de Foz do Iguaçu. Muita gente achou que a grana seria usada na montagem do elenco para a temporada de 2023, mas o presidente do clube, Arif Osman, tem outros planos para esse investimento. Então, Negreiros e Arif, bem-vindos, sejam bem-vindos ao programa, é uma honra tê-los aqui, obrigado por atender aos nossos convites. Bom dia, Arif. Bom dia, Paulo, Márcio, é um prazer estar com vocês aqui na clube, no Marco Zero, e falar para os ouvintes um pouco sobre o Foz do Iguaçu Futebol Clube. Legal. Bom dia, Negreiros. Parabéns aí por essa conquista, por esse reconhecimento aí e sucesso nessa nova empreitada como técnico do Foz Futebol. Bom dia a todos. Para mim é um prazer, satisfeito pelo que tenho feito pelo Foz. Espero que aconteça mais coisas inusitadas, né? Que a gente sabe que no futebol não é fácil, mas a gente esperamos aí fazer uma competição em 2023 aquém do que a gente pretende lá na frente. Legal. Ô Arif, vamos começar por esse assunto aí que também está quente aí nos bastidores futebolísticos da cidade, não só da cidade, porque a gente fala de um nome internacional, né? Venda do PP. Relembrar a história e dizer em que pé está, qual é o montante que está envolvido nessa negociação envolvendo o jogador PP revelado aqui em Foz do Iguaçu. Quem vê o resultado hoje em 2022 acha que é fácil, né? Ou que foi sorte. Nós revelamos o PP em achamos o PP em 2013. Nós fizemos o registro com ele em 2014. Ele já jogou na nossa base no Sub-16, depois no Sub-18 e depois foi pro profissional. E lá no profissional ele teve a oportunidade que os treinadores na época deram dele poder jogar e aparecer para grandes clubes na primeira divisão em 2015 e 2016. 2015 ele participou do elenco, mas 2016 que ele mais jogou, e aí sim ele apareceu fazendo gols, e isso fez com que o resultado fosse uma bela de uma venda para o Grêmio na época, com o Foz mantendo e segurando 30% dos direitos econômicos do atleta. Essa foi uma jogada que na época as pessoas falaram, mas você vendeu por muito, muito baixo valor. Eu vendi 70% do PP por 500 mil, sendo que 50% era do atleta, da família dele. Então entrou pro Foz somente 250 mil reais na época. E as pessoas acharam que era uma loucura. Eu falei, não, uma loucura porque o jogador ainda é novo, ainda não tem uma carreira brilhante, mas a gente vai usar o Grêmio para que ele faça essa carreira brilhante. Com certeza no Grêmio ele vai aparecer mais do que no Foz. E foi o que aconteceu. Jogou bem, fez por merecer. Apareceram empresários importantes na vida dele. E esses empresários encaminharam uma transação muito bacana em 2019 para 2020 da venda dele para o Porto, e na venda de 100 milhões de reais, que foi 15 milhões de euros, aproximadamente 100 milhões de reais, o Foz teria direito a 30%, claro, lembrando que 50% desse valor é da família do PP e do próprio PP. Então, só que a parte do Foz ainda não foi paga, o Grêmio já recebeu na íntegra a parte dele, recebeu em várias parcelas, e agora virá a parte do Foz em dezembro. O Foz deve receber a sua parte e o PP também a parte dele. Muito bem. E tem alguma relação essa parte do Foz com o centro de treinamento do Azulão? Que planos temos pela frente? Com certeza, o Foz, a gente fez futebol de 2005 até 2022 com pouco dinheiro. Nós fizemos milagres. Eu sempre gosto de dizer para as pessoas que fazer futebol em Foz do Iguaçu é muito difícil, porque é uma cidade, tem que pensar Foz do Iguaçu no todo. Foz é uma cidade que tem muitos atrativos, seja naturais
e sejam de shows, de eventos, de jantares no Paraguai, na Argentina. Então a gente concorre com muitas coisas em Foz do Iguaçu, não é só o futebol. Eu falo, fazer futebol em Cascavel, em Londrina, em Ponta Grossa é muito mais fácil. Muito mais fácil. A quantidade de atrativos que eles têm na cidade é muito menor do que aqui em Foz. Foz você concorre com tudo isso que a gente falou. A pessoa, vou nas Cataratas ou vou assistir um jogo do Foz. Vou no Marco das Três Fronteiras, nosso patrocinador aqui, né? Do Foz também. Ou vou assistir um jogo do Foz. Vou na Argentina almoçar, jantar ou vou assistir um jogo do Foz. Tem muita opção. Então a gente sofreu muito e fizemos futebol até 2022 com pouco dinheiro, mas sempre com os pés no chão. Uma das coisas que eu sempre dizia pro Negreiros, o Negreiros é responsável pela formação do nosso elenco há alguns anos. Eu sempre dizia, Negreiros, um time pequeno não pode errar. Não pode errar. A gente cometer um erro na hora de contratar custa caro no final. Custa caro porque você tem que trocar esse jogador, procurar outro, e aí você tem que trazer 3, 4 para substituir aquele que você queria, e tudo isso onera a sua folha e você fica sofrendo na frente. Então a gente tomou muito cuidado, e méritos do Negreiro, nos últimos 3 anos, se não me engano, ele foi responsável pela formação do nosso elenco, e a gente errou muito pouco, e com isso a gente conseguiu fazer futebol com o pé no chão, sem ficar devendo nada para ninguém. O Foz é um dos poucos times do Brasil que não é procurado pelas SAFs, as famosas SAFs que estão acontecendo no futebol, porque eles procuram clubes quebrados, clubes que endividados, como foi o Cruzeiro, como é o Atlético Mineiro, como é o Flamengo, como é vários clubes do Brasil, o Grêmio, o Inter. O Foz não tem esse problema, então o Foz é um time um pouco mais caro para eles, se você pensar como não ter dívidas para pagar, né? Claro que a gente respeita a camisa de um clube grande como o Grêmio, qualquer outro, sim, é incomparável com o Foz. Mas essa é a realidade. O Foz é um clube que não tem dívidas, então a gente se orgulha muito desse feito. O Arif, falando das finanças, o clube não conta também com o apoio do Poder Público Municipal, né? Não. São outras frentes aí de patrocínios que vocês buscaram e que trouxe o Foz até aqui onde ele está, ou seja, na primeira divisão do... Sim. O futebol em cidades pequenas do interior, a importância de um apoio do poder público é muito grande, gente. Eu canso de dizer isso. Você não vê nenhuma cidade pequena do interior sem ter o apoio de uma empresa oficial de ônibus, por exemplo, que trabalha na cidade, cedendo um ônibus para você treinar todos os dias, porque o custo disso aí é muito caro. Para um clube alugar, custa 3 mil e poucos reais por semana. Dá 12 mil reais por mês, pô. É muito pesado para um clube, né? E poderia ter essa participação de uma empresa de ônibus, por exemplo, da cidade. Poderia ter as tão famosas viagens que a prefeitura ela compra quilometragem todo ano, né? Faz uma licitação, compra quilometragem para ceder para vários serviços que eles prestam para muitas entidades. Poderiam ceder para o Foz também as viagens, que custa 10, 15 mil cada locação de ônibus para viajar daqui a Ponta Grossa, daqui a Curitiba. Então é pesado isso aí para um clube de futebol. Ter uma ambulância disponível do município no jogo, economiza quase R$1.500, R$2.000 cada jogo. Então são parcerias que em todas as cidades do Brasil existem, menos em Foz do Iguaçu. Eu sofro com isso, sou muito bem recebido pelo prefeito, pelo vice-prefeito, pelos secretários, pelos vereadores, mas nunca criaram uma situação de nos ajudarem nesse sentido. Existe uma lei incrivelmente feita só em Foz do Iguaçu, em todo o Brasil é liberado. Em Foz do Iguaçu tem uma lei que diz que não pode apoiar o futebol profissional e a gente é penalizado por isso. Uma lei criada há 7 ou 8 anos, não, há 14, 15 anos atrás, que nos prejudica muito em receber algum benefício do município. Mas a gente não percebe também a presença em eventos, por exemplo, na final do Paranaense cabia a pessoa do prefeito estar junto com o time, né? Se você tem uma lei que impede, mas não impede o cidadão estar presente representando a autoridade máxima do município, nem isso a gente percebe, né? Com certeza, sentimos a falta do prefeito, o vice-prefeito teve não nesse jogo, mas teve em outros, alguns secretários, alguns vereadores, mas o prefeito não quis participar com a gente lá. Eu acho, sei lá, a posição dele, vamos fazer o quê? Muito bem. Ô Negreiros, fala pra gente um pouco dessa tua relação com o azulão aqui da fronteira, do futebol de campo. Você que foi atleta, pisou nos gramados, aí vestiu a camisa, foi auxiliar, supervisor e agora é técnico desse time. Qual que é aí o tamanho da responsabilidade e quais são os planos mais voltado aí para o elenco, reforçar o time, enfim, como é que está o olhar do técnico Negreiros agora para preparar o time para a primeira divisão? Então, eu realmente posso falar isso
que eu vesti a camisa do Foz, né? Isso aí não tenha dúvida em relação a isso. Principalmente, eu não tenho dúvida disso, porque eu saí do Brasil de Pelotas em 2013, era artilheiro com 11 gols. Tive um pequeno desentendimento devido a não concordar com as situações que estavam acontecendo dentro do clube. Fui falar, o treinador achou meio ruim, eu falei, então não quero ficar mais aqui. E aí o Edson Borges me procurou, era treinador em 2013 aqui no Foz. O time estava caindo para terceira e faltava 3 jogos. E depois conversei com o presidente e vim. Abri mão de um salário lá de 25 mil e apostei e vim jogar 3 jogos e salvar o clube, né? Eu confesso que eu não vejo isso no futebol e eu vim e fiz. Falei, eu vou, cara, pra mim não tenho isso, que é estar jogando. O atleta tem que estar na prateleira. Então eu vim, nos 3 jogos eu fiz 7 gols e salvamos o time do rebaixamento. Tinha que ganhar as 3, ganhamos. Então, assim, isso aí como atleta, né? E a gente vai vendo, né? Porque o Foz, realmente, desde que eu vim pra cá, eu como atleta, eu não tenho nunca que reclamar, sempre recebi meus salários em dia, sempre nunca atrasaram meu salário, o presidente nunca atrasou, isso aí é fato. E aí a gente conseguiu conciliar o conhecimento que eu tinha de campo com essas coisas que eu fui vendo, observando, né? O atleta não dá valor a isso. E eu comento muito isso hoje como dirigente, hoje eu sou supervisor e treinador, comento muito com os atletas, vocês têm que valorizar isso, vocês têm que valorizar, porque é clube que tem por aí pelo Brasil, vocês não vão ver, clube pagando certinho em dia, é pouco, mas a gente paga em dia, então valoriza porque passa rápido a carreira de atleta. Então eu comento sobre isso, e aí eu fui vendo, em 2015, já como ex-atleta, já tinha parado, mas aí voltei a jogar de novo, mas aí conversei com o presidente, não, presidente, seguinte, eu vejo você jogando muito dinheiro fora com algumas situações, eu acho que dá pra gente amenizar essas questões de folha, de salário, e a gente foi ajustando, hoje o Foz tem um teto aí pra ser gasto, e a gente consegue, difícil, haja visto que a gente já errou, mas é difícil errar, porque o atleta vem e acredita, né? O atleta vem e ele respeita a situação que o clube hoje se encontra. Então, assim, o meu relacionamento com o clube é muito bom, bem tranquilo, bem transparente, porque, como eu falo, se o presidente estiver errado, eu vou discordar dele, ele sabe disso. Não pense que nós fomos campeões agora só mil maravilhas, não. Nós discutia todo dia, eu discutia com o treinador, não vai dar certo assim, porque eu sou os olhos do clube ali dentro, eu era os olhos do clube como supervisor, então eu tenho que estar em cima, cobrando, mostrando as situações erradas que estavam acontecendo. E aí, por isso que a gente fazia muita escolha para aquele treinador que não vinha aqui e achava que era o xerife do clube, né? O treinador tem que vir aqui e entender primeiro que a entidade, o clube é maior do que ele e maior do que qualquer um aqui, entendeu? Então, e aí a gente trouxe o Charles agora em 2022, podamos ele de algumas coisas, infelizmente, é treinador novo, a gente tem que podar, eu tenho o campo, ele não jogou, então eu tinha essa visão de campo, e eu tinha que podar em algumas coisas, e aí ele escutou, né, eu acho que foi bom para a carreira dele, ele ouvir, e a gente conseguiu o título, né, foi difícil, tivemos aí os entreveros aí que aconteceu, perdemos jogos em casa que a gente achava que ia ganhar, mas no final das contas deu tudo certo, né. Então meu relacionamento com o clube é excepcional, eu falo isso, eu me sinto, ontem mesmo falei, presidente, cara, nós temos que ajeitar aquela estrutura nossa, porque isso ali é suor, cara, eu sei porque o meu suor pingou ali dentro da casa dos atletas, né, que a gente tem na nossa casa hoje, então pingou ali dentro, então assim, eu tô bem vacinado para o que vão falar de mim, porque eu vivi o clube, eu vivo o clube, então ninguém vai mudar a minha opinião, ninguém vai mudar a opinião do presidente, porque ele sabe que a gente vive o clube. Porque não é fácil fazer futebol, entendeu? Eu abdiquei muitas vezes de salário, de estar aqui dentro do clube sem, em momento nenhum, nunca pensei em dinheiro. 2018 recebi proposta para ir embora aí, para Portuguesa, não fui, podia estar com o Alan aí, que tá rodando em Série A, Série B, podia estar com ele é meu amigo particular, me convidou para ser auxiliar dele, eu não quis, entendeu? Então dinheiro para mim não era o importante, o que importante era a gente ter um clube na cidade que as pessoas começassem a acreditar no trabalho. E é essa a minha visão. Acho que falta isso, acreditar mais. Sempre falei, presidente, nós temos espectadores, nós não temos torcedor. Porque olha só, nós fomos campeão, velho.
campeão e parece que não fomos, tá entendendo? Então, chegamos na Copa do Brasil, uma coisa inédita. Eu era o treinador em 2018. Chegamos na Copa do Brasil e falei pra eles, não, vamos ganhar do Cianorte lá, e ganhamos, mas temos 4-1 no Cianorte. Um time que é poderoso no estado. O Cianorte é um clube pequeno, poderoso. Mas, então eu costumo dizer, tem espectadores, a gente precisa fazer, começar a mexer com isso aí, sabe? Pro torcedor virar torcedor, não espectador. Então você vê, as situações que o presidente falou aí é verdade, a gente passa dificuldade, muita dificuldade, e muitas das vezes fica só nas costas da gente, eu, ele, o Mafra, que leva o clube nas costas. E tá vivo. As situações que a gente passa, mas o clube tá vivo. É um clube hoje que respeitado, ganhou o seu respeito por trabalho, por mérito. Não foi porque há uma coisa ou outra diferente, não, ganhou por mérito. E nesse mérito de ter chegado, agora tem um elenco vencedor, né, que vai disputar aí a primeira divisão do Paranaense. Como é que vocês estão preparando aí o time para o ano que vem, Negreiro? Já começaram os planejamentos? Tem previsão de novos jogadores, reforços, enfim, como é que vocês estão olhando isso? Sim, a primeira coisa que tem que ser feita para estruturar o clube é a nossa estrutura física que a gente tem, né? Campo, moradia, material, uniforme de treinamento. Isso é o primeiro objetivo nosso, é mexer com isso. Segundo, a gente já tem mapeado alguns atletas que já passaram aqui, né? Que eu acho que dá uma condição técnica e física boa para nós disputarmos a competição, para ter primeiramente a permanência na primeira, porque não é fácil. Nós vamos disputar a primeira divisão de 2023 com equipes que são equipes fortíssimas, não tem equipe pequena mais, não tem aquela equipe que já é favorita a cair. Por exemplo, em 2015 a gente já sabia que o Nacional de Rolândia era um favorito a cair. Então, que nem ano passado a gente já sabia quem era o favorito a subir, a cair. Então esse ano, agora 2023, não tem. Teoricamente, o Foz Futebol Clube é o novo e o Aruco, que foi o vice-campeão da segunda, é o novo. Então a gente sabe que os outros são fortes. Mas a gente tem alguns atletas que passaram aqui que eu acredito que vestiu a camisa, tá mapeado. Mas a gente está mapeando algumas situações aí de campeonatos, que é a Copa Paulista que está começando. Tem muitos contatos lá, a gente já está mapeando alguns atletas não atletas de idade, com muita experiência, atleta que aguente, porque o campeonato fisicamente ele exige muito. Então a gente tem que providenciar questões assim, não lesionar, atleta que não lesiona, buscar tudo isso, entende? Porque senão prejudica o clube. Uma lesão ela custa caro ao clube. Então tudo isso a gente tem que ponderar, olhar, visualizar, saber aquele que vai nos dar esse respaldo. Mas tem alguns atletas que a gente está mapeando, sim, dentro do estado e fora. Mas atletas que estejam comprometidos. A palavra que eu estou usando aqui não é jogador, é atleta. Atleta comprometido, que se cuida, que sabe que joga às quartas e já tem que jogar domingo. Então tem que estar bem cuidado, respaldado dentro de uma situação física boa. Então tudo isso a gente está mapeando. A gente está preparando uma equipe forte, sim. Vamos preparar uma equipe forte. Mas buscar primeiro a permanência e depois aí a gente vai ver se alcança aí uma vaga na Série D, uma Copa do Brasil. Porque depois que você já não cai, você já está muito perto da classificação. Muito bem. O Arif, o Negreiros pontuou aí algumas condições aí que devem ser atendidas para que o jogador aí cumpra esse calendário que é puxado, viagem, jogos, mais de um campeonato. E a reforma da Casa dos Atletas, como é que tá? Tá no radar da diretoria? Como é que fica para as próximas investidas aí da direção do Foz? O Campeonato Paranaense de 2023 deve começar em 20 de janeiro. Então o Foz, como qualquer time pequeno, nesse momento encerrou os contratos com todos os seus jogadores, membros da comissão técnica e o seu staff. Então o Foz ficou com a folha zerada nesse momento, porque é normal em um clube pequeno isso acontecer. A gente não tem como ficar pagando 6 meses de salário de uma folha sem ter renda, sem ter entradas, né? E o início, nesse momento, é preocupações com a reforma da casa, claro, com a reforma do nosso CT, do Wish Resort, deixar o campo em condições melhores para treinamento. O ABC, a diretoria já está trabalhando na reforma do campo do ABC para que ele fique melhor posicionado para a gente poder trabalhar. E o Negreiros está monitorando os jogadores, como ele falou, os que estavam aqui e novos jogadores para a gente montar um elenco para o ano que vem. Tudo isso emana tempo e dinheiro, né? E a gente vai fazer nesses próximos 3 meses toda essa necessidade, porque no planejamento dele, em novembro, nós já vamos estar trabalhando com o elenco já em Foz do Iguaçu
para a competição. Não sabemos a data exata do início do nosso trabalho, mas deve ser de 5 a 15 de novembro o início da preparação física e técnica do Foz do Iguaçu Futebol Clube. Final do ano apresenta o time, em janeiro já começa a disputar o Campeonato Paranaense. 20 de janeiro, se não me engano, não sei, não tem data certa ainda, porque o arbitral vai acontecer ainda em outubro ou novembro, e com certeza, mas é em janeiro sim, na segunda quinzena de janeiro, e se a gente quiser ter a expectativa de fazer um bom campeonato, a gente tem que antecipar o que os outros vão fazer. Então a gente vai dar essa primeira vez, né, que o Negreiros me cobrou muitas vezes, que a gente nunca deu essa condição do Foz treinar pelo menos 60, 75 dias antes de uma competição, para que a gente chegue na competição preparado fisicamente e tecnicamente um elenco, né? Então esse ano a gente vai fazer isso sim, justamente porque nós vamos ter a parte financeira que eu te falei. No final do ano a gente tem a entrada desse dinheiro que vai nos dar a condição de trabalhar mais tranquilamente. Eu sempre falo e volto a repetir, o dinheiro não é para isso, o dinheiro é para fazer realmente o nosso CT, fazer uma estrutura boa, para ter uma base boa, para cuidar do sub-15, sub-17, fazer crescer jogadores na nossa base para que venham fornecer o nosso clube de bons jogadores. Mas você tendo dinheiro em caixa, você trabalha mais tranquilamente. É óbvio que se você gastar um pouquinho, você recupera no patrocínio em seguida, né? A captação de novos patrocinadores. A captação já começou também, presidente? Já estou trabalhando na renovação do contrato de todos os que estão hoje presentes no nosso material, no nosso hall de empresas que estão nos apoiando. Porque uma coisa é você apoiar numa segunda divisão, outra é o dobro do orçamento numa primeira divisão. Então a gente tem que ter os pés no chão, não assustar os patrocinadores e buscar que renovem com a gente e buscar também novos patrocinadores, porque não é fácil juntar 1,2 milhão para disputar uma primeira divisão de um paranaense. Muito bem. Eu vou perguntar para o Negreiros, agora ampliando um pouco, né, voltando à carreira dele, que é vitoriosa, aí, com muita passagem por muitos clubes. Como é que foi passar pela camisa 9 do glorioso Flamengo, Negreiros? Como foi essa experiência? Mas não fez gol no Vasco, lembrando isso. Essa era a segunda pergunta. Pois é, rapaz, eu tava jogando, na realidade eu tava trabalhando em 2002 na empresa, na American Flex. Eu trabalhava, saí de matadouro, né, de boi, durante 20 anos, trabalhava com meu pai em matadouro. Você é de onde, Negreiros? Sou de Campina Grande, na Paraíba. Paraibano. Isso, sou paraibano. Isso aí. E aí falei com o pai, eu tenho que sair dessa vida, senão eu não vou viver dentro de matadouro. Com qual idade isso? Quando eu completei 20 foi que eu falei com meu pai. Dos 5 aos 20 anos eu trabalhei com meu pai em matadouro. Eu falei, pai, eu tenho que sair dessa vida, tenho que escolher alguma coisa diferente pra mim, senão eu vou ficar igual o senhor, pô. Entendeu? Aí ele falou assim, tem certeza? Tenho. Peguei, saí, em seguida minha mãe já morreu, aí quebrou tudo. Daí um amigo meu disse assim, Negreiros, você não quer trabalhar numa empresa lá, na American Flex? Cara, arruma pra minha vaga que eu vou. E chegando lá, o gerente falou assim, cara, você não joga pra mim? Porque ele sabia que eu jogava no time amador. Eu jogo. Ele falou, só final de semana, no sábado jogo. Aí fui pra resumir, fui artilheiro do Campeonato das Indústrias, com 22 gols, se não me engano. Daí despertou o interesse do Campinense. Campinense Clube, que é o time profissional da Paraíba, né? De Campina Grande. E aí foi lá na empresa, perguntou se eu queria. Eu falei, cara, eu quero, ué. Você paga mais? Pago. Porque eu ganhava R$140 meu salário. R$140 em 2002. E aí ele me ofereceu 1.500. Falei, claro, pô, 10 vezes mais. Vamos. Abracei. Cheguei lá, o time não tinha pago o salário de 6 meses já atrasado. Falei, vou passar fome. Pô, 6 meses dos caras atrasados, como é que vai me pagar o meu? Já fiquei preocupado. Mas em seguida eles fizeram uma parceria lá com a empresa do Pelé, a Seletiva Esporte. E aí o Pelé já mandou 27 atletas, já veio patrocinador, já veio pênalti, material esportivo e tal. E aí fui artilheiro do Campeonato Paraibano. Por graças a Deus, o treinador que veio, Ademir Melo, me escolheu como camisa 9 do Campinense. Fui artilheiro com 11 gols. E aí apareceu um empresário querendo me trazer pro Rio Branco, de Paranaguá. Eu nem conhecia, o Rodrigo Tabata pro Goiás e eu pro Rio Branco. Falei, vamos embora. Abracei, né? Como sempre, abraço as situações. Costumo falar que o cavalo passou, eu subo. Depois eu ajeito ele durante a caminhada. Se tá feio, se tá bonito, eu vou lá e monto dele. E vim pro Rio Branco, fiz 11 gols no Paranaense. O Washington, Coração Valente, fez 12. Aí veio a compra. O Flamengo ofereceu comprar 50% pro Rio Branco. O Rio Branco aceitou a venda. Então quando eu recebi a notícia, eu tava em Campina Grande, sentado com a minha família e
recebi, pô, os caras falaram, você vai pro Flamengo. O pai do Ibson, o Ibson jogador, que era olheiro do Flamengo na época, me ligou e disse, acertamos sua vinda pro Flamengo. Pô, no momento minha família começou a chorar, estranhou aquilo, porque eu também, na realidade, nem sabia se era verdade, né? Telefone. Mas aí já o presidente do Rio Branco já tinha me ligado e falou assim, as passagens estão compradas para amanhã, pra gente apresentar lá na Gávea. E aí pra mim, cara, te falar a verdade, eu falar a verdade, eu nem acreditava. Quando eu cheguei lá, e cheguei do lado do Abel, do Júnior, né? O Júnior que hoje é comentarista da Globo. Então, pra mim, receber essa notícia foi uma coisa assim, eu vivo até hoje disso, falar a verdade, eu passo nos lugares, o pessoal, você jogou no Flamengo, entendeu? Você pode ver, joguei em 20 clubes, mas os caras só falam do Flamengo. E fez gol no Vasco ou não fez? No Vasco eu não consegui fazer, porque pelo Flamengo eu não joguei contra o Vasco. Não teria feito. Eu joguei contra o Vasco quando eu tava no Criciúma em 2006, Copa do Brasil. Ô Negreiro, mas se você não fez gol no Vasco, você fez no Boca Juniors, em pleno estádio La Bombonera, jogando pela Libertadores, defendendo o Guarani do Paraguai, é isso? Isso, fiz em 2009, estava na Rússia, quando eles me fizeram a proposta de voltar para o Brasil, para Assunção, aqui de vir para Assunção. Eu já estava 3 anos na Bielorrússia, Lituânia, estava rodando aqueles países ali do leste europeu. E aí eles viram meu DVD e acharam que me encaixaria no futebol paraguaio. Eu falei, cara, eu vou, vamos embora, pago o que paga aqui? Pago. E vim. Estava mais perto de Curitiba, porque o voo dá 1h40 de Assunção a Curitiba. Eu falei, vamos, porque é mais perto da família da minha esposa. Vim e no Nacional lá eu fiz 12 gols no primeiro ano meu e fiz 4 na Libertadores. Fiz 1 no Boca, fiz 2 no Táchira e 1 no Cuenca, Deportivo Cuenca, do Equador. Mas no Boca, sim, pô. Boca é o Boca, né? Você faz um gol no Boca, tanto que no outro dia milhares de televisões me ligando, do Brasil, Sport TV, essas coisas, tudo me ligando, né? Porque fez gol no Boca Juniors, né? Pra todo mundo fazer. Naquele time de 2009, com Riquelme, assim, Palácio, Abondanzieri, Barra, Cáceres, só jogadorzaço. Castigou o imortal do Rio Grande do Sul pra caramba essa formação do Boca dessa época, né? Sim. Com o Riquelme, né? 2007, se não me engano. Riquelme foi um grande algoz nosso. Sim. O Arif, vocês mencionaram, tanto você quanto o Negreiros, mencionaram que estão de olho em jogadores aqui que já passaram pelo Foz, são jogadores que atuam no futebol do Paraná e no Brasil. E em relação à base, acho que fortalecer o futebol de base aqui, trazer esses talentos de Foz do Iguaçu também para se profissionalizar, dar possibilidades, tem a ver com aquilo que o Negreiros falou de fortalecer a identidade com o time, com o morador de Foz do Iguaçu, né? Como é que o Foz trabalha nesse sentido? O Amadorzão tem um olhar especial aí do time, como que vocês atuam? Aqui na cidade, as pessoas misturam as coisas. No Amador, a maioria dos jogadores que jogam no Amador não são jovens, não é o nosso foco. São jogadores mais... têm talento, não vou dizer que não, mas são jogadores de 25, 26, 28, 30 anos que estão jogando no Amador. São jogadores que já estão no ritmo do Amador, que é aquele negócio sem comprometimento, termina o jogo, toma uma cervejinha, um churrasquinho, né, o arguilha ali do lado. Então é muito difícil você conseguir captar dentro do Amador algum jogador. Eles sabem disso porque eu falo isso para todos os clubes da cidade. Gostaria sim, quando aparecer moleque de 15, 16, 17, 18, até 19 anos, chamem a gente que a gente vai olhar com mais atenção, porque a gente não consegue observar tudo. Mas isso é diferente do Amador do que a base. Então Foz do Iguaçu é uma cidade que tem várias escolinhas. Mas eu cansei de reclamar que essas escolinhas nunca se aproximaram do Foz, nunca trouxeram jogador pra gente de talento, dizendo, aqui está um jogador de futuro. Vamos fazer uma parceria para que ele vire jogador do Foz e vire jogador profissional. Então nunca trouxeram. A gente fez algumas parcerias, já esse ano, por exemplo, vou dar exemplo, esse ano nós fizemos o Sub-17 com o Escolto, com a escolinha do Escolto, o professor Índio e o professor Marcelo Orreda, e no Sub-15 com o Henrique, que tem um projetinho lá no Parque Presidente. Então nós fizemos as 2 disputas do Campeonato Paranaense, não apareceram talentos que despontassem assim para encher o olho da gente, mas competimos. Então foi dado um passo muito interessante, que é disputar 2 competições. Infelizmente no Sub-20 nós íamos disputar, o Ivan acabou falecendo, era o projeto do Iguaçu, e aí nós abortamos a ideia de fazer o Sub-20.
Mas a gente tem olhos para a base, sim. Aliás, o Foz é o time que mais profissionalizou moleques da cidade de todos os tempos. De 2005 para cá, é um número infinito. Nós nunca deixamos de ter um ano 3, 4 ou 5 meninos. E eu lembro vocês que em 2015 nós jogamos um Campeonato Brasileiro da Série D, onde nós tínhamos em campo 11 titulares da base, jogando um Campeonato Brasileiro Série D. E fazendo bonito contra o Volta Redonda, por exemplo, no Rio de Janeiro. Sim. Então nós sempre tivemos. E nós profissionalizamos em 2015, 2014, 2015, eram 12 ou 13 jogadores que a gente fez contrato longo, que foi o caso do PP. Mas a gente só pensa no PP quando a gente fala, o Foz negociou o PP. Eu vou te passar alguns nomes. Marcelinho, nós vendemos por Londrina, hoje está jogando no Paysandu, mas ele é jogador do Marítimos de Portugal. Nós vendemos ele para Portugal, junto com Londrina, e estamos recebendo até agora os dividendos dessa venda. Rafael Shore, vendemos para o Paraná Clube, o Paraná Clube vendeu para o Azerbaijão, o Foz é dono de 20% do passe dele, tem dinheiro para receber do Rafael Shore. No próprio Londrina nós vendemos o Safirinha, que hoje foi artilheiro do campeonato, um dos artilheiros do campeonato português esse ano, jogando pelo Belenenses, está no Belenenses, já renovou, vai continuar por lá. Na época nós vendemos para o Londrina o Matheus Olavo, o Lucas Brasil. Hoje eles estão fazendo outro tipo de esportes, largaram o futebol, mas são jogadores de destaque. Por aqui passaram outros jogadores que a gente negociou. O Adrian Gama, junto quando vendemos o PP para o Grêmio. O Adrian foi para o Grêmio, vendido. Ficou lá um ano, eles não quiseram renovar, porque naquele momento o Grêmio tinha uma safra fantástica de volantes. Inclusive vendeu um para o Barcelona na época, acho que é alemão, Adriano, para o Barcelona. O Foz fez um bom trabalho de base, pegando esses jogadores, sem ter uma base qualificada. A gente trouxe esses meninos, são todos de Foz do Iguaçu, e a gente foi negociando, vendendo e fazendo bons negócios. Hoje nós temos o Luiz Beltrame, né, que acabei nos citando, um grande jogador. Nós vendemos pro Barra, o Chilaver, que teve 3, 4 cirurgias, mas é um jogador espetacular. Então são coisas que a gente vem fazendo. E todo ano eu incomodo demais a minha comissão técnica para a gente. Tem que ter uns meninos da base, vamos lá, mesmo que o cara não tenha aquela condição espetacular de ser titular, mas vamos fazer ele melhorar, botar ele no nosso grupo e tal. Esse ano nós tivemos, só para me lembrar, Negreiros, o Luiz Leonardo, Luiz Vogler, né? O Leonardo Galon, o Pedro Goleiro, Pedro Correia, o Bozeski, né? O próprio Beltrame. O Luizinho Beltrame, que era da nossa base, o Vitor Nascimento, que está com a gente desde 2018. Então nós tivemos meninos da nossa base jogando no Foz. Futebol, você não pode dizer que a tua base é feita exclusivamente de jogadores da tua cidade, nascidos aqui. Porque futebol não tem nacionalidade, né? Não tem nacionalidade. Então o Barcelona, o Real Madrid, eles não têm nunca nenhum jogador da cidade deles, porque vem jogador do mundo todo. O Messi é da Argentina e foi lá na base do Real. Então são base do Barcelona. Então a gente não pode misturar as coisas. O Foz sempre cuidou de ter jogadores, sim, da nossa base, e muitas vezes a base não é só da tua cidade. Muito bem, gente, o tempo voou. Vou pedir rapidinho um fechamento de cada um de vocês. Vou pedir para o Negreiros, o que esperar do Foz Futebol em 2023? 2023, a gente esperar primeiro um time competitivo, né? Time competitivo que entre nas partidas para competir todos os jogos, um time consciente do que quer, né? Um time que faça a cidade e a torcida realmente acreditar naquilo que está sendo feito. Isso aí vai ser uma conversa que a gente vai ter antes de trazer esse atleta para a cidade. Acreditar, essa é a palavra. Eu quero que venha para aqui acreditando e ser profissional. A gente exige muito isso, ser profissional, tanto da molecada da base. A molecada da base não tem idade comigo. Pode ser a idade que for, joga. Agora tem que ser profissional ao extremo e acreditar. Eu quero que o jogador faça a torcida, a cidade acreditar que vai dar certo. Muito bem. Aref Osman, em poucas palavras, o seu recado para a torcida, para o morador aqui de Foz do Iguaçu. Primeiro eu quero que o poder público, os empresários, venham a somar com a gente nessa caminhada. O ano que vem vai ser um ano difícil, mas um ano que pode ser histórico. Pela primeira vez na história, o Foz do Iguaçu pode chegar numa disputa de título e nós vamos fazer muito para que isso aconteça, com os pés no chão, pensando primeiro em permanecer na primeira divisão. E depois a diferença entre cair e disputar título é muito pequena no Paranaense, ele é muito rápido, campeonato de 3 meses e meio, então você tem que fazer de tudo para fazer a coisa acontecer. E espero que o torcedor venha, se apaixone, participe dos jogos e faça a sua parte para que o Foz do Iguaçu cresça
pujante e vitorioso na temporada 2023. Tá dado o recado, a gente agradece aí ao técnico do Foz Futebol Clube Negreiros e ao presidente do time, Arif Osman. Tenham um bom dia, obrigado por vir ao programa nesse sábado.